Há um silêncio ensurdecedor nos púlpitos de nossa geração. Um silêncio que não vem da sabedoria, mas do medo. Pastores pregam sobre o amor, sobre a prosperidade, sobre milagres e unção. Mas há um território que quase ninguém ousa pisar. Um pecado que corrói milhões de corações em secreto, que destrói casamentos antes mesmo de começarem, que rouba a autoridade espiritual de homens e mulheres que foram chamados para ser luz. E hoje, neste momento, sob a autoridade da palavra viva de Deus, vamos confrontar essa realidade, porque a verdade liberta, mas o silêncio aprisiona. A masturbação não é apenas um ato físico. É uma porta espiritual, é um altar secreto onde se oferece adoração à carne, onde se entroniza o eu no lugar de Deus. E você pode estar pensando, isso não é tão grave, é natural, todo mundo faz. Mas deixe-me perguntar, desde quando a voz da multidão determina a verdade de Deus? Desde quando o consenso popular anula a santidade que ele requer? Escute estas palavras com o coração aberto. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Paulo não está falando de teorias. Ele está revelando uma verdade espiritual devastadora. Quando você entrega seu corpo à luxúria solitária, você não está apenas pecando, você está violando o templo do Espírito Santo. Você está profanando o lugar onde Deus escolheu habitar. Veja bem, não estou aqui para condená-lo, estou aqui para libertá-lo. Porque há uma geração inteira que vive aprisionada nesse ciclo vicioso de prazer momentâneo, seguido de vergonha profunda. Um ciclo que começa na adolescência como curiosidade e se transforma em uma corrente de ferro que amarra a alma. Você sabe do que estou falando, não sabe? Aquela promessa que você faz todas as noites. É a última vez. Amanhã eu paro. Amanhã eu serei forte. E quando o amanhã chega, a força que você jurou ter simplesmente desaparece. Por quê? Porque não é apenas uma batalha de vontade. É uma batalha espiritual. Há forças invisíveis que se alimentam da sua vergonha, que prosperam no seu silêncio, que ganham território cada vez que você cede. E essas forças não vão embora com boas intenções. Elas saem com confronto direto, com a espada do Espírito, com jejum e oração, com a decisão radical de dizer: basta, minha vida pertence a Cristo. Jesus disse algo que muitos preferem ignorar. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5:29. Palavras duras? Sim. Exageradas? De forma alguma. Jesus estava mostrando a seriedade absoluta com que devemos tratar o pecado sexual. Ele estava dizendo: melhor você viver com limitações radicais na terra do que perder sua alma eternamente. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A masturbação não é um pecado isolado. É a porta de entrada para uma série de destruições progressivas. Começa com imagens mentais, depois fotos, depois vídeos, depois fantasias cada vez mais distorcidas. O que antes satisfazia, já não satisfaz mais. Você precisa de mais intenso, de mais pervertido. É como uma droga que exige doses maiores a cada dia. Davi conhecia esse caminho. Ele era um homem segundo o coração de Deus, adorador ungido, rei poderoso. Mas em um momento de fraqueza, em uma noite onde deveria estar na batalha, ele olhou o que não devia olhar. E aconteceu que numa tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu dali uma mulher que estava tomando banho, e era esta mulher muito formosa à vista. 2 Samuel 11:2. Um olhar, apenas um olhar, mas aquele olhar gerou cobiça, a cobiça gerou adultério, o adultério gerou mentira e a mentira gerou assassinato.
Você acha que seu pecado secreto não tem consequências? Você pensa que o que acontece no escuro do seu quarto não afeta o resto da sua vida? Está enganado, profundamente enganado, porque enquanto você alimenta a luxúria em segredo, sua capacidade de amar verdadeiramente está sendo destruída. Sua sensibilidade espiritual está sendo cauterizada. Suas orações estão batendo no teto e voltando. E o pior, você está construindo padrões mentais que vão destruir seu futuro casamento. Porque veja, quando você se acostuma a ter prazer sozinho, sem intimidade real, sem vulnerabilidade, sem compromisso, você está treinando seu cérebro para ser egoísta. Você está criando expectativas irreais sobre sexualidade. Você está substituindo a beleza do amor verdadeiro pela falsidade da fantasia. E quando o casamento chegar, você vai descobrir que a pessoa real ao seu lado não consegue competir com as imagens perfeitas da sua imaginação. Paulo entendeu isso. Ele escreveu: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3, 5. Percebe a ordem? Santificação. Não é opcional, não é uma sugestão. É a vontade explícita de Deus para a sua vida. E aqui está o ponto que quero cravar no seu coração como uma estaca. Você não foi criado para viver como escravo da carne. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi comprado por preço de sangue. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você é templo do Deus vivo, e templos não servem para prostituir, mas para adorar. Então, por que você continua permitindo que esse altar permaneça em pé? Por que você continua alimentando um fogo que só produz cinzas? Não é porque você é fraco, é porque você ainda não entendeu o valor do que você é. É porque você ainda não compreendeu o preço que foi pago pela sua pureza. Cristo morreu, não por pecados pequenos e aceitáveis. Ele morreu por todos os pecados. Inclusive esse que você esconde debaixo da cama, que você pratica quando todos dormem, que você nega quando alguém pergunta. Ele viu cada momento de fraqueza e disse: mesmo assim eu vou, mesmo assim eu morro, mesmo assim eu compro de volta a liberdade dele. E agora você vai jogar essa liberdade no lixo? Vai continuar dizendo que é impossível vencer, que a carne é forte demais, que você tentou e não conseguiu? Deixe-me contar algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. Há um princípio espiritual que opera com precisão matemática. O que você alimenta cresce. O que você ignora morre de fome. Simples assim. Você tem alimentado a luxúria com seus olhos, com sua imaginação, com seu tempo de solidão. E ela cresceu. Tornou-se um gigante na sua vida. Mas gigantes caem, sempre caíram, sempre cairão. Você conhece a história de José, rapaz hebreu vendido como escravo, longe da família, longe da comunidade de fé, sozinho em uma terra estranha. A esposa de Potifar o desejava. Dia após dia ela o tentava, o seduzia, oferecia o que muitos homens nunca conseguiriam recusar. E um dia, quando não havia mais ninguém na casa, ela o agarrou pela roupa e disse claramente: deita-te comigo. A Bíblia registra a resposta de José com uma simplicidade devastadora. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. E então ele fez algo radical. Ela o segurou pela capa, mas ele saiu correndo e deixou a capa nas mãos dela. Gênesis 39, 12. Ele fugiu, não negociou, não ponderou, não pensou. Bem, ninguém vai saber. Eu mereço isso depois de tudo que passei. Ele entendeu uma verdade fundamental. Há momentos em que a única vitória possível é a fuga. Não existe diálogo com a tentação. Não existe negociação com a luxúria. Você corre ou você cai.
E José correu. Perdeu a capa, mas manteve a integridade. Perdeu a posição temporária, mas ganhou o destino eterno. Agora escute isto com toda a atenção. Você precisa desenvolver a mesma mentalidade de José. Quando a tentação bater, você não analisa, você não pondera, você não diz só dessa vez. Você foge. Desliga o celular, sai do quarto, liga para um amigo, lê a Bíblia em voz alta. Ora até que a onda passe, porque ela sempre passa. Sempre. O problema é que você tem tratado a tentação como se fosse uma convidada educada, que vai embora se você pedir gentilmente. Mas a luxúria não é educada. Ela é agressiva, persistente, mentirosa. Ela sussurra no seu ouvido. Só mais uma vez. Você já falhou tantas vezes, mais uma não faz diferença. Amanhã você recomeça. Mas o amanhã de Deus é hoje. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Não existe redenção no amanhã. Existe decisão no agora. E a decisão que você precisa tomar é esta. Ou você mata esse pecado, ou ele mata você. Não existe meio termo. Não existe diminuir aos poucos. É morte súbita ou rendição total. E quando eu digo morte, não estou sendo dramático, estou sendo bíblico. Paulo escreveu: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8:13. Mortificar significa matar. Não controlar, não gerenciar, não equilibrar, matar. Como você mata um pecado? Primeiro, você para de alimentá-lo. Segundo, você corta todos os acessos. Terceiro, você substitui o vazio com a presença de Deus. Porque aqui está o que ninguém te conta. Você não vence a luxúria apenas dizendo não ao pecado. Você vence dizendo sim a algo maior. Você vence quando encontra satisfação em Deus que supera qualquer prazer da carne. Davi, depois de cair, depois de ser confrontado pelo profeta Natã, escreveu o Salmo 51. E nesse salmo há uma oração que deveria estar na sua boca todos os dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Percebe? Ele não pediu força de vontade. Ele pediu um coração novo, porque o problema não está apenas no comportamento, está no coração. Seu coração está dividido. Parte dele quer servir a Deus, mas outra parte ainda está agarrada ao prazer da carne. E um coração dividido não tem autoridade espiritual, não tem poder na oração, não tem ousadia diante do trono da graça. Tiago disse: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:6-8. Você quer saber por que suas orações não são respondidas? Por que você não sente a presença de Deus como antes? Por que a Bíblia parece sem vida quando você a lê? É porque há um pecado não confessado bloqueando o canal. É porque você está tentando adorar a Deus no domingo enquanto adora a carne no sábado à noite. Isaías viu isso claramente. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2. Não é que Deus não queira te ouvir, é que o pecado cria uma barreira, e essa barreira só cai com arrependimento genuíno. Arrependimento não é remorso. Remorso é se sentir mal depois de pecar. Arrependimento é mudar de direção. É queimar as pontes, é tomar decisões radicais, é dizer: eu não vou mais voltar para aquele lugar, nem mentalmente, nem fisicamente, nunca mais. Você lembra da mulher pega em adultério? Os fariseus a arrastaram até Jesus, prontos para apedrejá-la, citando a lei de Moisés. E Jesus, depois de escrever na terra, disse aquela frase devastadora:
Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8:7. Um a um, os acusadores foram embora. E quando só restaram Jesus e a mulher, ele perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. E então vem a parte que muitos ignoram. Jesus disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João 8:11. Percebe a ordem? Primeiro a misericórdia, depois o mandamento. Não peques mais. Não é sugestão, é imperativo. É a única resposta apropriada à graça recebida. Você tem experimentado a graça de Deus repetidas vezes. Cada manhã que você acorda é nova misericórdia. Cada respiração é um convite ao recomeço. Mas graça não é licença para continuar pecando. Paulo foi enfático. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Romanos 6:1-2. Você morreu com Cristo, seu velho homem foi crucificado. A pessoa que você era não existe mais. E se não existe mais, por que você continua vivendo como se existisse? Por que você continua respondendo aos desejos de um cadáver? Aqui está a verdade libertadora. Você não é escravo do pecado. Você foi liberto. Se, pois, o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. A liberdade já foi conquistada. O preço já foi pago. A porta da prisão já está aberta. O que falta é você decidir sair. Mas sair exige coragem. Exige renúncia. Exige queimar os ídolos que você construiu no secreto. E um desses ídolos é o prazer egoísta. É a mentira de que você pode satisfazer a si mesmo, que você não precisa de ninguém, que você pode gerenciar sua sexualidade sozinho. Existe uma mentira sutil que tem destruído uma geração inteira de crentes. A ideia de que santidade é opcional, de que pureza é para os superespirituais, de que você pode ser cristão e ainda assim viver com um pé no mundo e outro no reino. Mas Jesus foi claro como cristal. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Mateus 6:24. Você não pode servir a Cristo e a luxúria simultaneamente. Não pode adorar em espírito e em verdade enquanto alimenta fantasias carnais. Não pode clamar por avivamento enquanto mantém um relacionamento secreto com a pornografia. É impossível, espiritualmente impossível. E eu sei que você tentou. Quantas vezes você prometeu a Deus que pararia? Quantas vezes chorou no altar, se arrependeu genuinamente, mas semanas depois estava de volta ao mesmo ciclo? E cada queda adiciona uma camada de desânimo, de desesperança, até que você começa a acreditar na maior mentira de todas, que você nunca vai conseguir vencer. Mas deixe-me compartilhar algo que vai explodir essa mentira. Você não falhou porque é fraco demais. Você falhou porque estava lutando com suas próprias forças. Paulo descobriu isso da maneira difícil. Ele escreveu: Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. Ele estava descrevendo a frustração de tentar vencer a carne com esforço próprio. Mas ele não parou aí. No capítulo seguinte, ele encontrou a chave. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. A vitória não vem do seu esforço, vem do Espírito. Você não se liberta sozinho, você se entrega ao libertador. Esta é a diferença entre religiosidade e relacionamento. Religiosidade diz: tente mais, seja mais forte, tenha mais disciplina. Relacionamento diz: renda-se completamente, admita sua fraqueza, deixe o Espírito fazer o que você não consegue fazer. Jeremias profetizou: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto.
Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Seu coração vai te enganar. Vai te dizer que você pode controlar, que dessa vez será diferente, que você pode parar quando quiser. Mas você já tentou parar centenas de vezes e não conseguiu, porque o problema não é falta de vontade, é falta de rendição. Rendição significa abrir mão do controle. Significa dizer: Deus, eu não consigo, sozinho eu sempre vou cair, mas confio que você em mim consegue o que eu sozinho jamais conseguiria. É a oração da humildade. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você sabe qual era o segredo de José? Não era força sobre-humana, era consciência da presença de Deus. Quando a tentação veio, ele não pensou: eu sou forte o suficiente para resistir. Ele pensou: Deus está vendo. Como posso trair aquele que tem sido fiel comigo? E isso muda tudo. Quando você desenvolve a consciência constante de que Deus está presente, que Ele vê tudo, que nada está escondido, a tentação perde poder. Porque você percebe que não é apenas um ato privado, é uma traição pública diante do trono do céu. Davi escreveu: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Salmo 139, 7, 8. Não existe lugar onde você possa se esconder de Deus. Não existe momento em que Ele não esteja presente. Então, quando você fecha a porta do quarto, quando apaga as luzes, quando pensa que está sozinho, Deus está ali, vendo, esperando, oferecendo uma saída. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Você leu isso? Deus provê livramento. Sempre. Toda vez. A questão é: você está procurando o livramento ou está procurando desculpas para ceder? Há um momento em toda tentação onde você pode escolher. Um segundo onde a decisão ainda não foi tomada. Um instante onde você pode virar as costas ou ceder. E é nesse momento que o Espírito grita dentro de você: fuja, resista, chame o nome de Jesus. Mas se você ignorar essa voz tempo suficiente, ela fica cada vez mais fraca. Sua consciência fica cauterizada. E você chega ao ponto onde mal consegue ouvir Deus falando, não porque Ele parou de falar, mas porque você parou de ouvir. Paulo alertou Timóteo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo 4, 1, 2. Consciência cauterizada. Você sabe o que isso significa? Significa que você não sente mais nada quando peca. Não há mais convicção. Não há mais culpa saudável. Você se tornou insensível à voz do Espírito. E quando isso acontece, você está em perigo eterno. Mas ainda há esperança. Enquanto você estiver respirando, enquanto o Espírito ainda estiver te incomodando, enquanto essas palavras ainda estiverem gerando algo dentro de você, há esperança. Porque a convicção é sinal de vida espiritual. Onde não há convicção, há morte. Mas onde há convicção, há possibilidade de ressurreição. E Deus é especialista em ressurreições. Ele ressuscitou a Jesus. Ele ressuscitou Lázaro. Ele pode ressuscitar sua vida espiritual, sua pureza, sua autoridade em oração. Mas Ele não força ninguém. Ele convida, Ele chama, Ele espera. Ezequiel teve uma visão devastadora, um vale cheio de ossos secos, mortos há tanto tempo que só restavam esqueletos branqueados pelo sol. E Deus perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ezequiel 37:3.
A pergunta não era sobre os ossos, era sobre o poder de Deus. E quando Ezequiel profetizou, os ossos começaram a se juntar, tendões e carne surgiram, pele os cobriu e, finalmente, o sopro de vida entrou neles. E aquele exército morto se levantou. Sua vida espiritual pode parecer um cemitério agora. Anos de derrota, de vergonha, de ciclos viciosos. Mas o mesmo Deus que soprou vida naqueles ossos pode soprar vida em você. O mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível para você hoje. Mas você precisa querer, precisa desejar a santidade mais do que deseja o prazer momentâneo. Precisa estar disposto a pagar o preço da pureza. E o preço é alto, é renúncia, é vigilância constante. É guerra espiritual diária. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Negar a si mesmo. Não ocasionalmente, não quando é conveniente, diariamente, a cada momento, a cada tentação. E aqui está o que muitos não entendem. Tomar a cruz não é apenas sofrer, é morrer. A cruz é um instrumento de execução. Jesus está dizendo: você precisa executar o velho homem diariamente. Precisa crucificar a carne com suas paixões e concupiscências. Há um aspecto desta batalha que raramente é mencionado, mas é absolutamente crítico. A masturbação não é apenas um ato isolado de rebeldia contra Deus. É um ritual de adoração invertida. Deixe-me explicar algo que vai chocar você. Todo ato de intimidade sexual foi projetado por Deus para ser uma forma de adoração dentro do casamento. É vulnerabilidade, doação, união, criação. Mas quando você distorce isso e transforma em algo solitário, egoísta e baseado em fantasias, você está pegando algo sagrado e profanando. É como pegar o cálice da Santa Ceia e usar para beber veneno. O objeto não mudou, mas o propósito foi corrompido. E quando você corrompe o propósito, você invoca consequências espirituais. A Bíblia diz em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Veja as palavras, leito sem mácula. Deus tem padrões claros sobre sexualidade. E tudo que está fora do casamento entre homem e mulher é impureza, não segundo a cultura, segundo Deus. E eu já ouço as objeções. Mas Deus não entende que eu tenho necessidades? Ele não sabe o que é ter hormônios, desejos, impulsos? Claro que Ele sabe. Ele te criou. Ele desenhou cada neurônio, cada hormônio, cada impulso do seu corpo. E quando Ele disse para guardar a sexualidade para o casamento, não foi porque Ele é cruel. Foi porque Ele sabe que fora do contexto correto, o sexo destrói, em vez de construir. Paulo escreveu aos Coríntios em uma cidade conhecida pela imoralidade sexual rampante. E ele não amenizou a mensagem. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9, 10. Palavras duras? Absolutamente. Mas então Paulo diz algo maravilhoso. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 11. Percebe? Tais fostes. Passado. Não tais sois. Houve transformação, houve libertação, houve mudança real. E se Deus fez isso com os coríntios, imersos em uma cultura de promiscuidade total, Ele pode fazer com você. Mas a transformação requer que você pare de justificar seu pecado. Pare de chamar de deslize. Pare de dizer todo mundo faz. Pare de minimizar o que Deus chama de abominação. Chame pelo nome verdadeiro: pecado sexual, impureza, rebelião contra o design divino. Quando você começa a ver seu pecado da perspectiva de Deus, tudo muda. Porque você percebe que não é um hábito ruim,
É traição contra aquele que te amou primeiro, que te escolheu, que morreu por você. É como se você estivesse cuspindo no sangue que foi derramado para comprar sua liberdade. E o inimigo sabe disso. Satanás é chamado de acusador dos irmãos. E ele usa seu pecado sexual de duas maneiras devastadoras. Primeiro, antes de você cair, ele sussurra: não é grande coisa, Deus vai perdoar de qualquer jeito, você merece isso. Mas depois que você cai, a voz muda completamente. Você é um fracasso, você nunca vai mudar. Deus está cansado de você, você não tem mais jeito. As duas vozes são mentiras. A primeira para te fazer pecar, a segunda para te manter no pecado. E muitos cristãos passam anos presos nesse ciclo. Tentação, queda, condenação, desespero, tentação novamente. Mas há uma terceira voz, a voz do Espírito Santo. E ela diz algo completamente diferente. Venha, confesse, arrependa-se, levante-se, tente de novo. Eu não desisti de você. João escreveu: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. O objetivo é não pecar, mas se pecar, há perdão. Sempre há perdão para quem se arrepende genuinamente. O problema é que muitos confundem arrependimento com remorso. Remorso é sentir pena de si mesmo. Arrependimento é sentir tristeza por ter ofendido a Deus e decidir mudar de direção. Paulo explicou: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios 7:10. Tristeza, segundo Deus, leva à mudança. Tristeza, segundo o mundo, leva apenas a mais pecado. Você precisa identificar qual tipo de tristeza você tem sentido. Se você se sente mal apenas porque foi pego, ou porque as consequências estão aparecendo, isso é tristeza do mundo. Mas se você se sente mal porque entende que ofendeu a santidade de Deus, isso é o começo da verdadeira transformação. E transformação é possível, não no poder da sua carne, mas no poder do Espírito. Pedro negou Jesus 3 vezes, com maldições, com veemência, e Jesus o restaurou completamente. Não apenas perdoou, mas restaurou ao ministério. Paulo perseguiu a igreja, colocou cristãos na prisão e se tornou o maior apóstolo da graça. Seu passado não determina seu futuro quando você está nas mãos de Deus. Mas você precisa colocar suas mãos nas mãos dele. Precisa parar de tentar se libertar sozinho e começar a clamar: Senhor, eu não consigo, mas eu sei que tu podes. Faz em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Esta oração de rendição é o início da vitória. Porque enquanto você achar que consegue, você vai continuar tentando com suas próprias forças. E sua carne nunca será forte o suficiente. Nunca. Mas o Espírito de Deus é infinitamente mais forte que qualquer tentação. Pense em Daniel. Ele foi levado cativo para a Babilônia ainda adolescente, rodeado de idolatria, imoralidade, perversão de todos os tipos. Mas ele decidiu firmemente não contaminar-se. Daniel 1:8. Não foi uma decisão emocional tomada em um momento de euforia espiritual. Foi uma decisão firme, estabelecida, definitiva. Você precisa fazer essa mesma decisão, não amanhã, não quando você se sentir mais forte. Agora, neste exato momento. Hoje eu decido firmemente não contaminar meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Hoje eu fecho a porta para a luxúria. Hoje eu abro a porta apenas para a santidade. E quando você faz essa decisão, o céu responde. Anjos são mobilizados. O Espírito Santo é derramado. Forças espirituais de trevas são confrontadas. Porque há poder em uma decisão santa. Há autoridade em uma consagração genuína. Josué disse ao povo: escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Hoje,
Não existe decisão para o amanhã. Existe apenas a decisão de hoje. E a decisão de hoje define o destino de amanhã. Agora vamos falar sobre algo que vai diretamente ao coração desta questão: as consequências espirituais de longo prazo da masturbação habitual. Porque veja, você pode enganar as pessoas, pode manter uma fachada de espiritualidade, pode até ocupar posições na igreja, mas você não engana a Deus. E há coisas acontecendo no invisível que vão determinar seu destino eterno. Primeiro, entenda isto: pecado sexual repetido e não abandonado cria amarras demoníacas. Não estou falando de possessão em crentes verdadeiros, mas de opressão severa, de influência demoníaca que rouba sua paz, sua alegria, sua eficácia no reino. Efésios 4:27 adverte: nem deis lugar ao diabo. Cada vez que você cede à luxúria, você está literalmente abrindo uma porta espiritual, dando território legal ao inimigo em sua vida. E demônios não vêm sozinhos. Jesus contou a parábola do espírito imundo que sai de um homem e depois volta com 7 espíritos piores que ele. A cada queda e recaída, a situação espiritual piora. O que começou como uma simples tentação se torna uma fortaleza mental. O que era um pecado ocasional se transforma em vício escravizador. Paulo disse claramente: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Romanos 6,16. A quem você tem obedecido? À carne ou ao Espírito? Porque a quem você obedece, esse é seu verdadeiro Senhor. E aqui está a parte assustadora. Você pode chegar a um ponto onde seu coração fica tão endurecido que você perde a capacidade de arrependimento genuíno. Hebreus 6:4-6 fala sobre aqueles que uma vez foram iluminados, mas depois recaíram, sendo impossível renová-los para arrependimento. Não porque Deus não quer perdoar, mas porque o coração deles se tornou incapaz de se arrepender verdadeiramente. É como Faraó no Egito. As primeiras vezes, a Bíblia diz que Faraó endureceu o coração. Mas depois de várias pragas, o texto muda. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Chega um momento onde Deus confirma a decisão que você tomou repetidamente. Se você escolhe continuamente a rebelião, eventualmente Deus permite que você fique com a escolha. Mas você que está me ouvindo agora, se há convicção em seu coração, se há incômodo com seu pecado, isso é prova de que ainda há esperança. O Espírito Santo ainda não desistiu de você. E se ele não desistiu, você não pode desistir de si mesmo. Agora, precisamos falar sobre algo que muitos ignoram: o impacto da masturbação no seu futuro casamento. Por que você acha que vai parar magicamente no dia do casamento? Você pensa que anos de treinamento do seu cérebro para prazer egoísta não terão consequências? A verdade é brutal. Quando você se acostuma a ter prazer sem intimidade real, sem vulnerabilidade, sem o trabalho de amar outra pessoa de verdade, você está criando expectativas completamente irreais. Você está ensinando seu corpo a responder a estímulos artificiais, a fantasias que nenhum cônjuge real poderá satisfazer. E então vem o casamento, e você descobre que a pessoa real ao seu lado, com imperfeições reais, com cansaço real, não corresponde às imagens perfeitas da sua imaginação corrompida. E o casamento, que deveria ser um reflexo da união entre Cristo e a Igreja, se torna uma fonte de frustração e conflito. Provérbios 5 descreve lindamente o design de Deus para a sexualidade. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, 15 e 18. Percebe a exclusividade? Percebe a satisfação? É tua própria cisterna, não fantasias sobre outras pessoas.
Mas quando você alimenta a luxúria solitária, você está bebendo de cisternas roubadas, de fontes envenenadas. E esse veneno vai contaminar a fonte pura que Deus preparou para você no casamento. E se você já é casado, se já está lutando com isso dentro do casamento, então a urgência é ainda maior, porque você está roubando de seu cônjuge. Está dando a outro lugar a intimidade que pertence exclusivamente ao seu casamento. E isso não é apenas pecado contra Deus, é traição contra aquele ou aquela que Deus te deu. Há maridos que preferem a pornografia e a masturbação à própria esposa. Há esposas que cultivam fantasias, em vez de cultivar intimidade real com o marido. E depois se perguntam por que o casamento está morto, porque não há mais paixão, porque parece que são apenas colegas de quarto. A resposta é simples. Você matou a intimidade verdadeira alimentando a falsa. E agora precisa fazer uma escolha. Ou você mata o pecado, ou ele mata seu casamento. Não existe coexistência pacífica. Mas mesmo aqui, mesmo em casamentos destruídos pela impureza sexual, há esperança de restauração. O profeta Oséias teve que se casar com uma prostituta como ilustração do amor de Deus por Israel. E mesmo quando ela o traiu repetidamente, Deus mandou Oséias buscá-la de volta. Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado, mas a restauração começa com verdade. Você precisa parar de esconder. Se for casado, precisa confessar para seu cônjuge. Sim, vai doer. Sim, haverá consequências, mas segredos são veneno em casamentos. E a verdade, embora doa no início, é a única base para a reconstrução. Para os solteiros, a questão é diferente, mas igualmente urgente. Você está construindo padrões agora que determinarão a saúde do seu futuro casamento. Cada vez que você cede à masturbação, você está fortalecendo conexões neurais que dificultarão a intimidade verdadeira depois. É como construir uma casa com fundações podres. Pode até ficar em pé por um tempo, mas eventualmente vai desmoronar. E quanto mais tempo você esperar para consertar a fundação, mais difícil e custosa será a reparação. Então pare agora. Não quando for mais conveniente. Não quando você conhecer alguém. Não quando estiver noivo. Agora. Porque a melhor preparação para o casamento é santidade agora. A melhor maneira de honrar seu futuro cônjuge é se manter puro para ele ou ela. E isso não é apenas pureza física, é pureza mental. É guardar seus olhos, seus pensamentos, suas fantasias. É recusar-se a alimentar a luxúria em qualquer forma. É dizer com Jó: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela. Jó 31:1. Esta aliança com seus olhos é crítica, porque o ciclo sempre começa com o olhar. Um segundo olhar que se transforma em contemplação, que se transforma em fantasia, que se transforma em ação. Mas se você cortar na raiz, no primeiro olhar, o ciclo nunca começa. Jesus foi radical sobre isso. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Mateus 5:29. Ele não estava sendo literal, estava sendo absoluto. Está dizendo: faça o que for necessário para não pecar. Cancele a internet se preciso. Quebre o celular. Mude de quarto. Instale filtros. Peça para alguém monitorar você. Seja radical. Porque meias medidas produzem meios resultados. E meio resultado em santidade é derrota completa. Agora chegamos ao cerne da questão. Como realmente vencer esta batalha de forma prática e permanente? Porque teoria não liberta ninguém. Conhecimento sem aplicação é apenas condenação adicional. Você precisa de passos concretos, de estratégias espirituais que funcionem no mundo real. Primeiro passo: confissão transparente. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Percebe? A cura está conectada à confissão.
Enquanto você mantiver seu pecado no escuro, ele terá poder sobre você. Mas quando você o traz para a luz, quando você o expõe diante de Deus e de alguém de confiança, o poder dele é quebrado. Encontre alguém, um pastor, um líder espiritual maduro, um irmão em Cristo que você respeita e conte tudo. Não minimize, não amenize, não deixe detalhes de fora. Coloque tudo na luz. Sim, vai ser humilhante. Sim, vai ser desconfortável. Mas a humilhação temporária é o preço da libertação permanente. E essa pessoa precisa ser alguém que vai te cobrar, que vai perguntar toda semana: como foi? Você caiu? Quantas vezes? Alguém que não vai aceitar desculpas, que vai confrontar você em amor, que vai orar com você e por você. Solidão é terreno fértil para o pecado. Comunidade é fortaleza contra a tentação. Segundo passo, jejum estratégico. Jesus disse sobre certos tipos de demônios, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Mateus 17:21. Há fortalezas espirituais que não caem apenas com oração, precisam do jejum. Jejum não é greve de fome para convencer Deus de algo. É disciplina espiritual que quebra o poder da carne. Quando você nega a seu corpo algo tão básico quanto comida, você está declarando: eu não sou escravo dos meus apetites. Meu espírito governa minha carne. Comece com jejuns curtos. Pule uma refeição e use esse tempo para orar especificamente sobre sua luta sexual. Depois, estenda para dias completos. E à medida que você jejua regularmente, você vai notar algo poderoso. As tentações perdem intensidade. A voz da carne fica mais fraca. A voz do espírito fica mais clara. Terceiro passo, substituição ativa. Você não vence o pecado apenas resistindo. Você vence substituindo. Efésios 4:22-24 explica: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Despojar-se do velho e revestir-se do novo. Os dois movimentos são necessários. Então pergunte: quando a tentação vier, o que você vai fazer em vez de ceder? Vai ler a Bíblia? Vai ligar para seu parceiro de prestação de contas? Vai fazer exercícios físicos? Vai sair para caminhar? Tenha um plano específico. Não espere a tentação chegar para decidir. Decida agora, em momento de clareza, o que você fará. Escreva se necessário: quando eu sentir tentação, eu vou. Ação específica. Quarto passo, renovação da mente. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sua mente foi programada por anos de imagens, fantasias, padrões pecaminosos. Essa programação não desaparece da noite para o dia. Você precisa reprogramar. E faz isso enchendo sua mente com a palavra de Deus. Não leitura casual, leitura intensa, memorização, meditação. Salmo 119:11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Escolha versículos sobre pureza e decore. Quando a tentação vier, cite em voz alta: a palavra de Deus é espada do Espírito. Use-a. Jesus venceu Satanás no deserto citando escrituras. Você pode fazer o mesmo. Sugestões: Filipenses 4:8 sobre no que pensar. Colossenses 3:2 sobre colocar a mente nas coisas do alto. 1 Tessalonicenses 4:3-5 sobre santificação. Decore esses versículos. Torne-os parte do seu DNA espiritual. Quinto passo: guarda radical dos sentidos. Jó 31:1. Fiz aliança com os meus olhos. Você precisa fazer a mesma aliança. E precisa estabelecer guardas práticos. Se seu celular é fonte de tentação, instale filtros de conteúdo. Melhor ainda, dê acesso da senha para alguém de confiança. Se você cai mais em determinados horários, peça para alguém te ligar nesses horários. Se o problema é ficar sozinho em casa,
Planeje atividades fora ou convide pessoas. Seja criativo. Seja radical. Faça o que for necessário. Porque Jesus disse que é melhor entrar no reino manco do que ser lançado no inferno inteiro. Sacrifícios temporários são insignificantes comparados à eternidade. Sexto passo: cultive a presença de Deus. Salmo 16:11. Na tua presença, há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. O segredo não é apenas fugir do pecado, mas correr para Deus. Quando você tem intimidade verdadeira com Deus, quando você experimenta a plenitude da presença dele, os prazeres temporários do pecado perdem o brilho. Não é que você desenvolve força de vontade sobre-humana, é que você encontra satisfação superior. Dedique tempo diário de adoração, não apenas oração pedindo ajuda, embora isso seja importante, mas adoração pura. Cante para ele. Leia os salmos em voz alta. Dance diante dele em seu quarto. Deixe a presença dele envolver você. À medida que você faz isso consistentemente, algo sobrenatural acontece. Você começa a desejar Deus mais do que deseja o pecado. E quando o desejo por Deus supera o desejo pela carne, a vitória é inevitável. Sétimo passo: perseverança inabalável. Você vai cair. Não estou profetizando derrota, estou sendo realista. A jornada para a santidade raramente é linear. Há avanços e recuos. Mas a diferença entre vencer e ser vencido não está em nunca cair, está em sempre se levantar. Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O justo não é aquele que nunca cai, é aquele que sempre se levanta. Então, quando você cair, note, eu disse quando não fique deitado no chão se lamentando. Levante-se imediatamente, confesse, arrependa-se e continue lutando. Satanás quer que você acredite que uma queda significa derrota total. Mas isso é mentira. Uma batalha perdida não significa guerra perdida. Enquanto você continuar lutando, você está vencendo. E aqui está algo crucial. Celebre as vitórias pequenas. Se você costumava cair todo dia e agora está caindo uma vez por semana, isso é progresso. Reconheça. Agradeça a Deus. Use isso como combustível para continuar. Oitavo passo: propósito renovado. Finalmente entenda isto. Você não foi criado apenas para não pecar. Você foi criado para um propósito glorioso no reino de Deus. E esse propósito é roubado pelo pecado sexual. Quando você vive em pureza, portas se abrem. Autoridade espiritual é restaurada. Orações são respondidas. Ministério floresce. Você se torna um canal limpo pelo qual Deus pode fluir para tocar outros. Então, não lute apenas para fugir do pecado. Lute para correr em direção ao destino que Deus tem para você. Há pessoas esperando pela palavra que Deus quer dar através de você. Mas você só pode carregar essa palavra se for um vaso puro. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. Você foi consagrado, separado, escolhido. E Deus está esperando que você caminhe na plenitude desse chamado. Chegamos ao fim desta jornada profunda, mas na verdade este é apenas o começo da sua, porque palavras apenas informam, mas decisões transformam. E hoje você precisa decidir. Vai continuar vivendo em ciclos de derrota ou vai finalmente entrar na liberdade que Cristo conquistou para você? Ouça estas palavras finais com todo o seu coração. Deus não está surpreso com sua luta. Ele não está chocado com seus fracassos. Ele não está considerando desistir de você. Pelo contrário, ele está de pé com os braços abertos, esperando que você corra para ele com tudo que você é, incluindo suas fraquezas. Paulo entendeu isso profundamente. Ele tinha um espinho na carne, uma fraqueza persistente que ele implorou a Deus para remover 3 vezes.
E a resposta de Deus foi revolucionária. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Então Paulo declarou algo contraintuitivo. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você entende o que isso significa? Suas fraquezas não te desqualificam. Quando rendidas a Deus, elas se tornam o palco onde o poder dele é manifestado. Você não precisa ser forte, você precisa ser rendido, porque é na sua fraqueza confessada que a força dele se revela. Então hoje, neste momento, declare sua fraqueza, não com vergonha, mas com honestidade. Deus, eu não consigo, sozinho eu sempre falho. Mas eu confio que tu podes fazer em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Esta oração de rendição é mais poderosa que 1000 promessas de fazer melhor. E agora, escute o coração de Deus batendo através destas promessas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Fiel e justo, não talvez. Não depende do seu desempenho, é garantido pelo caráter dele. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Não importa quão profunda seja a mancha, o sangue de Jesus é mais profundo. Não importa quantos anos você lutou, a graça dele é maior, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. O chamado que ele colocou sobre sua vida não foi cancelado pelos seus fracassos. Ele ainda está de pé, esperando você se levantar e caminhar nele. Então hoje, agora mesmo, levante-se da derrota, sacuda a poeira da vergonha. Porque você não é definido pelo seu pior momento. Você é definido pelo sacrifício de Cristo. E Ele te vê através de lentes de redenção, não de condenação. Hoje se quebra o ciclo de anos de escravidão. Hoje se rompe a aliança com a luxúria. Hoje você declara em voz alta: meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Fui comprado por preço e vou glorificar a Deus no meu corpo. Hoje você recebe autoridade espiritual renovada. Hoje suas orações voltam a ter poder. Hoje a presença de Deus volta a ser tangível na sua vida. Porque onde há arrependimento genuíno, há restauração completa. Você não é mais escravo do pecado. Você foi libertado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Esta não é uma promessa futura. É uma realidade presente. A liberdade já foi conquistada. Só falta você possuir o que já é seu. Você não é mais aquele homem ou aquela mulher que vivia nas sombras, escondendo vergonha, carregando culpa. Você é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado. Não pelos seus esforços, mas pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E o que Deus purificou, ninguém pode chamar de impuro. Hoje você entra em um novo capítulo, um capítulo onde a pureza não é luta, mas vitória. Onde a tentação não te domina, mas você domina sobre ela. Onde você não vive mais reagindo à carne, mas respondendo ao Espírito. E quando a tentação vier, porque ela virá, você não vai estar sozinho. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Jesus entende, ele foi tentado, e ele venceu. E agora, ele vive em você, para reproduzir a mesma vitória através de você. Então, quando vier a tentação, clame: Jesus, eu não posso, mas tu em mim podes. E o poder dele vai se manifestar.
A tentação vai perder força. E você vai experimentar o que Paulo experimentou. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Mas entenda, esta vitória precisa ser cultivada diariamente. Não é um evento único, é uma caminhada contínua. Todos os dias você vai acordar e escolher de novo. Vai andar segundo a carne ou segundo o Espírito. Vai alimentar o velho homem ou fortalecer o novo. E haverá dias difíceis, dias onde a carne grita mais alto. Dias onde você se sente fraco. Mas mesmo nesses dias, especialmente nesses dias, lembre-se, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João 15:16. Deus te escolheu, e Ele termina o que começa. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Esta é sua garantia. Não baseada em você, mas nele. Ele começou a obra de libertação, e Ele vai completá-la. Sua parte é cooperar, perseverar, confiar. Então hoje, faça esta oração comigo. Pai Celestial, eu venho diante de Ti quebrantado, mas esperançoso. Confesso que tenho falhado em manter meu corpo puro. Confesso que tenho profanado o templo do Teu Espírito. Mas hoje eu me arrependo completamente. Eu escolho a santidade. Eu escolho a pureza. Eu escolho Te obedecer. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Veste-me com autoridade espiritual e usa minha vida para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Agora escute este decreto final. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Você não está sozinho. Você tem o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. E com Ele, todas as coisas são possíveis. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre sua vida. Você é vitorioso, você é puro, você é livre. Não porque você conquistou, mas porque Cristo conquistou por você. E agora, você vive na autoridade dessa vitória. Vá em paz, vá em poder, vá em pureza. E quando o inimigo vier te lembrar do passado, você o lembre do futuro que Deus preparou para você. Um futuro glorioso, um futuro santo, um futuro vitorioso. Amém e amém.